A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, cá estamos novamente para a nossa rubrica A Vida Continua. São chegados os tempos, assim é. Já Jesus nos tinha avisado. A nossa Mãe Terra compara-se a uma mulher que entrou já há algum tempo nas dores de parto, que se vão intensificar. Mas sabemos que as dores de parto nunca foram um pronúncio de morte, mas sim do nascimento de uma nova vida. É claro que até lá vamos passar ainda por muitos dissabores que fazem parte deste plano de expiações e provas, deste plano no qual nos inserimos. Nós sabemos que existem 5 patamares gerais de mundos habitados no universo infinito do Pai. Mundos primitivos, pelos quais nós já passamos. Este agora que é uma espécie de segunda classe, onde Jesus dizia: no mundo tereis aflições, e também dizia que a felicidade absoluta não é deste mundo, embora tememos procurá-la sempre, estarmos sempre felizes, mas isto ainda não é possível. Mais lá para a frente. Depois temos os mundos de regeneração, que é aquele para o qual estamos a transitar lentamente. A seguir os mundos ditosos ou felizes e finalmente os mundos divinos ou celestes, daqui a uns milhões de anos. Portanto, ainda temos muito que galgar nesta escala de evolução. Sabemos que estamos todos cansados de pandemia e estamos agora a ficar um pouco saturados de guerra, mas tudo isto tem uma explicação. Tudo isto tem uma explicação. E vamos hoje, através da visão, da perspectiva espírita, falarmos da guerra. Não concretamente, não especificamente neste conflito Rússia-Ucrânia, mas também se adequa. Então o que é que diz a doutrina espírita sobre tudo isto que estamos a passar, caros amigos e ouvintes? Nós sabemos que batalhas sangrentas, com milhares de vítimas, desespero, violência e devastação, ocorrem desde que nos conhecemos. Porquê é que este conflito entre a Rússia e a Ucrânia nos preocupa tanto neste momento? Porque existem temores sobre o pesado armamento nuclear que poderia significar uma escalada para um conflito mundial. Um conflito no qual, infelizmente, infelizmente não é a palavra mais adequada, mas é um conflito no qual não haveria vencedores. Todos sairíamos a perder. Nas últimas semanas, as cenas que chegam a todo momento pelos meios de comunicação sobre a guerra na Ucrânia são assustadoras e causam um sentimento de temor e agonia sobre os desdobramentos desse conflito que envolve não apenas a Rússia e a Ucrânia, mas o futuro do nosso planeta. Infelizmente, as guerras fazem parte da história da humanidade e, na atualidade, o mundo vivencia, além desta guerra, outros conflitos armados que estão esquecidos, como o caso da Síria, do Afeganistão e de outros países do Oriente Médio, do Norte de África, Ásia e Europa. Porque, caros amigos ouvintes, não podemos esquecer que, além da ambição e do poder, as guerras envolvem interesses económicos, principalmente os da indústria bélica. No meio de todo este cenário de lutas e massacres coletivos, o que é que o espiritismo nos diz? Desde os primórdios da sociedade, o homem vive em guerra. Desde que as primeiras tribos passaram a lutar pela soberania de algum recurso natural ou pela soberania do seu povo, os povos se dividiram em estados, países, regiões. Tal facto segregou homens em classes sociais, etnias, grupos religiosos e até povos com diferentes ideologias económicas. Para todos os casos, a guerra sempre foi uma solução imediatista, com graves consequências. Mas como é que a espiritualidade vê as guerras? Seriam permitidas por Deus?
e as inúmeras mortes. E o soldado que mata na guerra comete assassinato? São algumas questões que pretendemos responder. Devemos inicialmente entender que a guerra é sobretudo a predominância do nosso instinto animal de superioridade pela força. Devido à nossa ainda fraqueza moral, acreditamos que somente seremos entendidos e respeitados se gritarmos mais alto, ou seja, se através da imposição fizermos valer os nossos argumentos. Isso se deve ao facto de ainda estarmos nos estágios iniciais da evolução, fazendo com que, geralmente, nós, seres humanos, ajamos desta maneira. Na sua sabedoria divina, Deus Todo-Poderoso permite ao homem que desbrave com o seu livre-arbítrio, com a sua livre escolha, todas as possibilidades de ação dentro da lei divina. Sendo a lei de destruição uma das suas leis que futuramente iremos estudar com mais detalhes, sabemos que as guerras são ainda um caminho escolhido pelos homens para agir nas suas diferenças. Não podemos confundir, pois, a guerra, que nunca será o caminho preferido pela espiritualidade amiga, que inclusive busca incessantemente dissuadir os poderosos de uma ideia de conflito bélico. A guerra é somente a preferência do homem pela força em detrimento da razão. E aqui vamos mencionar algumas questões, caros amigos ouvintes, que estão contidas no Livro dos Espíritos, que, como sabemos, é constituído por 1019 perguntas e respectivas respostas. E uma questão, a questão 742, questiona o seguinte: Allan Kardec, o codificador, questiona o seguinte: o que é que leva o homem à guerra? E a espiritualidade superior responde o seguinte: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e saciedade das paixões. E acrescentam que, no estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte. É por isso que a guerra constitui para eles um estado normal. À medida que o homem progride, a guerra, se torna menos frequente, porque ele lhe evita as causas e, quando ela é necessária, ele sabe fazê-la com humanidade. Se Deus, caros amigos e ouvintes, se Deus permite a guerra, porque dela o homem pode tirar lições valiosas através do seu livre-arbítrio. Através dos acontecimentos tristes das guerras, tivemos avanços sociais necessários. As primeiras guerras que buscavam a liberdade de povos oprimidos, e até mesmo as guerras mais recentes que fizeram boa parte da humanidade repensar suas atitudes e o tipo de sociedade que desejam se tornar. A guerra é permitida por Deus para que possamos, através dos nossos erros, compreender as suas leis de forma mais clara, analítica e criteriosa. A providência divina, caros amigos, permite que sejamos atacados pelo mal que escolhemos fazer para que possamos aprender na prática que aquela atitude deve ser extinta da sociedade cristã. Percebemos que de alguns conflitos foram criadas boas coisas, como, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, bem como leis de guerra, a fim de evitar que os povos se destruam. A outra questão 744, questiona o seguinte: qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? E eles respondem uma resposta muito simples. Respondem dizendo que é a liberdade e o progresso. Esse é o objetivo, a liberdade e o progresso. A linha A: se a guerra deve ter por efeito alcançar a liberdade, como é que frequentemente ela tem por objetivo resultado a escravidão? Eles respondem: escravidão momentânea para cansar os povos, a fim de fazê-los progredir mais rápido. Questão 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? E a resposta é sim.
Algumas vezes eles mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta frequentemente só as gerações futuras o sentem. Portanto, caros amigos ouvintes, compreendemos com isso que Deus permite a guerra para que possamos evoluir enquanto sociedade durante o tempo que nos for necessário este tipo de flagelo acontecer. Mas, e quanto às pessoas que fomentam as guerras, que se comprazem com isso? Estariam também elas a praticar a lei de Deus? A resposta é não. Deus não encoraja a guerra. Ela é a mera consequência da nossa natureza enrijecida no mal, na ignorância. Para toda a situação, a providência divina tem uma solução perfeita que independe de atitudes que levem ao mal. Nós, na nossa imperfeição e na nossa teimosia, buscamos forçar as situações a acontecerem à nossa maneira. Essa nossa ansiedade para estarmos certos e o nosso orgulho em adquirir os nossos erros criam situações que levam a guerras, principalmente em esferas políticas e esferas de poder. Essas pessoas transgridem a lei de Deus em benefício próprio, mas como diz o Evangelho de Mateus, e cito, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Tem tudo a ver com a lei de causa e efeito. Tudo o que nós semearmos, iremos colher. Neste caso da guerra, a colheita não será nada agradável. Questão 745. Que se deve pensar daquele que provoca a guerra em seu proveito? E eles respondem: esse é o verdadeiro culpado. E muitas existências, muitas reencarnações lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que tenha sido a causa, pois responderá por todo o homem cuja morte tiver causado para satisfazer a sua ambição. Estes irmãos, estes ditos poderosos, merecem toda a nossa compaixão e as nossas preces, pois somos todos filhos do mesmo Deus, somos todos irmãos, estamos em patamar diferentes da evolução. E quanto mais consciência tivermos disto, mais devemos orar. Estudando, caros amigos e ouvintes, o tal assunto, outra dúvida mostrada na introdução é: se a guerra é um mal ocorrido que decorre do nosso livre-arbítrio, seria condenado o soldado que, estando numa guerra, mata o seu semelhante? Esta questão, caros amigos e ouvintes, esta questão é muito importante, pois entramos no assunto seguinte do Livro dos Espíritos, que é o do assassínio. No tópico abordado, entende-se que causar a morte de um semelhante é sempre um crime na lei de Deus, salvo em caso de força maior, onde o seu instinto de conservação compele o ser a agir de forma a preservar a sua própria existência. Durante uma guerra, o soldado está sob o comando de algum responsável e se encontra numa situação delicada. Não é fácil para o soldado. Se mata, estaria a transgredir a lei? Mas se morre por não se defender, não estaria praticando suicídio indireto? Percebemos como é uma situação complexa e que uma simples resposta não tem como abranger toda a gama de variantes de cada caso. O Livro dos Espíritos, caros amigos ouvintes, na sua questão 749, evidencia esta situação em termos gerais como no trecho destacado abaixo. O homem é culpado pelos assassínios que comete durante a guerra? Eles respondem não. Quando ele é constrangido pela força, mas é culpado, sim, pelas crueldades que cometa
e ser-lhe-á levado em conta o sentimento de humanidade. Lendo a resposta trazida pelos espíritos, concluímos que o assassinato em si não é o problema numa situação de guerra, e sim qual a intenção por trás daquele ato. Se foi praticado com crueldade e prazer, ou se foi praticado pela simples necessidade de sobrevivência do indivíduo. São dois aspectos diferentes. Questão 747. O assassínio sempre tem o mesmo grau de culpabilidade? Eles respondem, já o dissemos, Deus é justo. Ele julga mais a intenção do que o facto. Se a guerra, caros amigos ouvintes, é algo consequente ao nosso grau de adiantamento, é certo de que ela irá um dia desaparecer da nossa vivência conforme formos evoluindo como sociedade. Tal facto é expresso pelos espíritos na questão 743 do livro mencionado, do livro dos espíritos. E esta questão 743 diz assim: a guerra desaparecerá algum dia da face da terra? Eles respondem sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, então todos os povos serão irmãos. Esta é uma promessa. Esta é uma realidade. Portanto, caros amigos e ouvintes, precisamos entender que a guerra é a consequência do nosso uso predominantemente irracional da força e a fuga da razão diante da emoção. Tal situação é devido ao facto de estarmos ainda num grau de evolução cuja razão ainda é muito material e pouco depurada. Conforme formos evoluindo e nos vendo como irmãos em Cristo, passaremos a negar tais atitudes que ferem a lei de Deus. Até lá, caros amigos ouvintes, até lá, a espiritualidade nos auxiliará a tirar o melhor proveito de cada situação vivida durante a nossa jornada rumo à perfeição moral. Caros amigos ouvintes, fé e coragem. E que Jesus nos abençoe. Nesta morada terra, não podemos esquecer que Jesus, o espírito mais evoluído que a humanidade já conheceu, Jesus está no leme desta enorme nau. Está no leme. Confiemos nele. Confiemos mais nele. E façamos o melhor para a paz mundial, não esquecendo de orarmos por todos, pois a oração tem um poder incrível. Oremos cada vez mais pela paz no mundo. Caros amigos e ouvintes, vou-vos deixar uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz. E para quem se sente mais desanimado, aqui vai. Deus dotou-te de força de vontade. Se te parece fraca, é porque não a tens exercitado. Toda e qualquer função orgânica ou moral necessita de exercício a fim de atender com rapidez aos comandos mentais. Treina-a nos pequenos hábitos viciosos, buscando corrigi-los, e lentamente vai passando para desafios mais expressivos. Através de uma vontade disciplinada, conseguirás atingir os objetivos máximos da tua atual existência. Não desistas se de início fracassares. E agora sim, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, ficamos por aqui. Que perante todos estes factos que estão a ocorrer no mundo inteiro, nos sintamos cada vez mais irmãos uns dos outros. Que não tomemos partido de ninguém. Que filtremos bem as informações. Que não passemos o dia a ver o noticiário da guerra. Façamos algo de útil. Ajudemos alguém que está mesmo ao nosso lado. E não fixemos a ideia sempre na guerra. Isso só nos causará doença, depressão,
angústia, melancolia. Há tanto a fazer, caros amigos ouvintes, há tanto a fazer e há tanta gente nas nossas proximidades que necessitam tanto da nossa ajuda, de um ombro, de alguém que os escute, pois há tanta gente que necessita desabafar. Sejamos este farol e paremos de ter pena de nós próprios, pois somos sempre exemplo para alguém. E como Paulo de Tarso afirmava, uma nuvem de testemunhas nos observam. Sendo assim, que sejamos bons exemplos perante esta plateia que nos assiste. Sejamos motivadores, sejamos alegres, pois somos filhos de Deus e, de certa forma, o universo nos pertence. E não se esqueçam que também somos imortais. Marcamos encontro para o próximo sábado, à mesma hora. Não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade e fiquem com um forte e apertado abraço aqui do Pedro Silva. Bem-ajam. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.